Muito boa tarde a todos. Estamos em condições de começar esta nossa conversa sobre os desafios que se colocam hoje, naturalmente, às políticas municipais e, em particular, para este subsetor que é o setor do desenvolvimento rural. A Figueira da Foz tem estas características, da sua abrangência territorial, tem uma componente de desenvolvimento agrário e rural muito importante. E, no seio da candidatura, procuramos, naturalmente, olhar para o desenvolvimento integrado das 14 freguesias com aquilo que são as suas características próprias. Por isso, queria saudar-vos. Queria, naturalmente, começar por agradecer a quem vem de mais longe, aos nossos convidados ilustres, ao meu bom amigo Dr. Arlindo Cunha, que aqui todos seguramente conhecem. Não precisa de leitura de currículo. Entre outras funções, foi Ministro da Agricultura e, portanto, conhece como ninguém o desenvolvimento do mundo rural, os desafios que se lhe colocam. Provavelmente hoje vai ajudar-nos a refletir um bocadinho sobre os desafios que se colocam a este desenvolvimento integrado rural, com todas as agendas nacionais e, sobretudo, as agendas internacionais, nomeadamente não só na política agrícola comum, mas também com aquilo que são hoje os fatores das agendas da sustentabilidade que seguramente condicionam estes modelos. O engenheiro Lionel Amorim já foi diretor regional de Agricultura da nossa beira litoral, profundo conhecedor in loco desta nossa sub-região e muito em particular também do Conselho da Figueira da Foz, que também agradeço a participação e a presença. E, last not least, o nosso professor Ernesto Morgado, ilustre alqueidanense. Disse bem, professor? Tudo bem. Ilustre alqueidanense, que me deu o prazer e a honra de ser o nosso mandatário desta candidatura da Figueira da Foz do futuro, a quem também agradeço. Uma palavra ao Pedro Pinto. Pedro é o nosso cabeça de lista à Junta de Freguesia do Alqueidão e nele cumprimento os colegas que são também candidatos, assim como todos os alqueidanenses que aqui estejam presentes. Uma palavra para o Carlos Moço, cabeça de lista à nossa área urbana, freguesia de São Julião Buarques, que também se quis juntar hoje nesta nossa conversa sobre o desenvolvimento integrado do mundo rural e nele todos os amigos que o acompanham. E naturalmente, a todos vocês que nos dão também a honra e o privilégio de aqui estarem, agradecer a presença. Iria, naturalmente, fazer este primeiro desafio, e é uma conversa que queremos partilhar com todos, com o professor Ernesto Morgado, porque sendo da casa e um empresário que todos reconhecemos, iria de facto colocar-lhe a primeira questão, que era que desafios encontra, que constrangimentos e provavelmente também que oportunidades se jogam hoje no desenvolvimento integrado do Conselho da Figueira da Foz e muito em particular no desenvolvimento integrado do mundo rural. Muito obrigado, Pedro. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos aqui no Alqueidão. Como alqueidenense, queria dar-vos as boas-vindas à minha terra. Ora bem, para responder às questões que o Pedro colocou, eu queria só caracterizar que o Vale do Mondego é responsável por 20% da área cultivada e sensivelmente 20% também da produção de arroz em Portugal. E, portanto, é uma área que tem um peso interessante. Por outro lado, cultiva-se no Vale do Mondego exclusivamente arroz carolino. O arroz agulha não tem grandes condições para se dar aqui, o que, portanto, torna, por um lado, a zona do Mondego um pouco diferente das outras duas zonas do Tejo e do Sado, mas, por outro lado, no aspecto mais positivo, é o melhor carolino que se produz em Portugal. Isso porque, sem entrar em pormenores muito técnicos, o arroz carolino, como sabem, é um arroz que apresenta uma goma que o caracteriza, e o arroz carolino do Vale do Mondego é, de todos os arroz carolinos do país, aquele que apresenta mais goma. Portanto, tem mais amilopectina. Portanto, isso deve-se às condições climáticas do vale, em que o arroz amadurece mais lentamente do que no sul, que é mais quente,
mas que lhe confere essas propriedades que eu penso que são muito importantes. Já agora, eu sou produtor, juntamente com a família, de arroz aqui no Val, portanto produzimos 90 hectares de arroz, carolino, obviamente, e além disso temos uma empresa industrial de arroz, a Ernesto Morgado, que foi fundada pelo meu avô, Ernesto Santos Morgado, há mais de 100 anos, há 101 anos, e que depois foi continuada pela família até aos dias, à geração atual. E, portanto, o Val tem aqui condições muito interessantes para o escoamento do seu produto, uma vez que a Ernesto Morgado é uma das principais empresas industriais do país e que é líder exatamente nas vendas de arroz carolino. Ora bem, quais são os principais desafios que eu vejo para o nosso Val? O principal para mim é o emparcelamento. Andamos há 30 anos de ver o Val emparcelado e, embora haja todo o Val Central que já foi emparcelado, os afluentes do Mondego têm sido mais esquecidos e, portanto, a nossa zona, o Val do Pranto, que é um dos afluentes da margem esquerda do Mondego, ainda não teve praticamente nenhum benefícios em termos de emparcelamento, embora obviamente já tenha tido benefícios na drenagem dos terrenos e também na água, que permitiu, só para terem como curiosidade, que a produtividade dos nossos terrenos há 30 anos para cá, que era cerca de 3,5 toneladas por hectare, tenha subido após as barragens da Aguieira e o canal de rega, subiu para 6 toneladas por hectare. Portanto, na verdade, quando há condições favoráveis de infraestruturas, obviamente que se tem um benefício muito grande. E, na verdade, a nossa população, que olha para o arroz muitas das vezes como um complemento do salário que tem noutras atividades, é com grande sacrifício que consegue produzir arroz aqui, que claramente que se os terrenos estivessem emparcelados, poderia fazê-lo com outra facilidade e com outra produtividade. Portanto, fundamentalmente, eu acho que devia-se fazer tudo para concluir o emparcelamento e para fazer com que ele chegasse aqui ao Val do Pranto. O outro desafio, quanto a mim, que é importante, é sempre, como sempre, é a reforma da PAC. Portanto, a reforma da PAC condiciona muito a forma como é cultivado os diversos produtos, mas nomeadamente aquilo que aqui interessa à região mais, que é o arroz. Esta reforma da PAC privilegia bastante aspectos ambientais e, portanto, pode trazer algumas dificuldades para o agricultor, mas, por outro lado, eu acho que o Val do Mondego é capaz de estar bem posicionado, porque são privilegiadas os terrenos de mais pequena dimensão. E, portanto, sendo o Val do Mondego com terrenos muito menor dimensão do que os do Val do Sado ou do Tejo, pode ser que consigamos ter aí algumas vantagens. E, portanto, estas são as duas áreas que eu acho que é preciso dar respostas a nível político e que eu gostaria de ver aqui o Pedro, quando chegar a Presidente da Câmara, poder defendê-las a prol do bem-estar das nossas populações. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Ernesto Morgado pelo testemunho e também pelas duas premissas que aqui levanta, a questão do emparcelamento e a questão das reformas, ou neste caso a reforma da PAC. Leonel Amorim, com a experiência e com o know-how acrescido que tens em relação a esta matéria, são dois problemas que também consideras, neste caso, de uma agenda que o município deve abraçar. São os dois. Temos mais problemas que é preciso identificar e intensificar na sua resolução e não sendo da exclusiva competência do município, onde e como é que o município pode e deve atuar para ajudar a resolver. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento ao Pedro por me convidar, por se lembrar de mim ainda. Não é que não se veja muita vez.
Mas também pronto, queria agradecer a estar aqui convosco, ter esta possibilidade de estar aqui convosco e partilhar algumas das questões que o Pedro agora colocou. Não sei se vou estar à altura desse desafio. Mas alguma coisa adiantarei. Também, desde já, também permitam-me dar o meu testemunho ou a minha convicção antes de que a candidatura do Pedro é uma candidatura que não só o Pedro é um bom candidato, e não estou a dizer isto pelo ser meu amigo há longos anos, mas de facto não é não só um bom candidato, como vai ser um eficiente presidente, tal como exerceu outros cargos. E sublinho aqui a palavra eficiente, porque sei que ele, ao contrário de outros, prima por, ao contrário de outros que seguem muito aquele ditame da eficácia do fazer obra, ele prima por ser empreendedor, fazer obra, mas a obra que de acordo com os recursos existentes e que seja explorável, útil e com retorno no futuro. Tenho essa convicção e permitam desde já transmitir, porque acho que também é a altura de fazer agora, ou fazia agora, ou não fazia mais. Da apresentação do meu currículo esqueceste de uma coisa, é que eu também sou alqueidanense. Mas não do Alqueidão, da Figueira da Foz. Sou do Alqueidão da Serra, que é concelho de Porto Mós. Ora bem, em termos do que nos traz cá, portanto, falar de agricultura. A agricultura na Figueira da Foz, como dos outros lados, é um setor importante, nem mais nem menos que os outros. E é assim que tem que ser tratado. Não é mais nem menos que outros setores, e porque os territórios só se desenvolvem com o desenvolvimento concomitante de todos os setores. E, portanto, a agricultura é um dos setores importantes e, como tal, só há desenvolvimento se a agricultura também for desenvolvida em cada um dos territórios. Entendendo desenvolvimento como um bom aproveitamento e racional aproveitamento dos recursos, que cria riqueza, cria valor acrescentado e que também seja bem distribuída essa riqueza. E que perdure no futuro de forma sustentável. E, portanto, a agricultura que gera espaço, que gere recursos como o solo, como a água, como paisagem, como e outros recursos, mas penso que isso mais importantes, e que mitiga problemas de alterações climáticas e que dá o seu contributo para questões sociais, de ocupação, etc. Portanto, tem de facto uma relevância, que é a relevância que deve merecer todos os setores quando se pretende uma política de desenvolvimento, como é o caso da candidatura do Pedro. A agricultura na Figueira da Foz, o Dr. Ernesto Morgado já falou nas questões principais, nomeadamente aqui da região onde estamos, mas só que para termos presente aqui alguns números que talvez possam interessar. O Conselho da Figueira da Foz, segundo os últimos dados do INE, tem 970 explorações agrícolas, o que quer dizer que, a grosso modo, não falhamos muito se dissermos que há 970 famílias que têm uma ocupação a título predominante ou não, ou parcial, e que retiram algum rendimento total ou parcial para de onde vivem, não é? Não vivem só da agricultura, mas podem viver da agricultura e outras. Mas, portanto, há 970 famílias com uma ligação em termos de rendimento e em termos de ocupação à atividade agrícola. Há uma superfície agrícola útil de 5.800 hectares, cerca de 5.800 hectares, o que dá uma média por exploração de 6 hectares. É um concelho que, com alguma especificidade, há aqui um conjunto de explorações bem dimensionadas, algumas até pelo menos algumas com grande dimensão, e depois já outras em vários escalões. Portanto, não é nesse aspecto, tem a sua especificidade. Por exemplo, as explorações com menos de 5 hectares representam 24% da área agrícola, as explorações entre 5 e 20 representam 22%, o escalão de 20 a 50 representa 16%, e a mais de 50 hectares representam 38%.
Em termos de exploração da propriedade, utilização da propriedade, acho que é um aspecto importante, porque se prende com o que estamos aqui a falar aqui, que vamos falar aqui, nomeadamente aquilo que o Dr. Lino Cunha vai falar a seguinte, que é 60% é por conta própria e 17% é arrendamento institucionalizado, arrendamento fixo, vamos lá assim, mas há 33% de área que está num arrendamento informal ou cedência gratuita. E isto, há muitos procedimentos que complicam esta situação. Há muita gente que não recebe as ajudas que podia receber no âmbito porque está tem a terra via o arrendamento informal ou assistência gratuita, que durante algum tempo isso foi um problema resolvido e que presentemente complicaram tudo outra vez ao obrigar a renovar contratos, apresentar assistências gratuitas com prazos, com períodos, quando pessoas estão longe, estão afastadas, estão nos lares, e que não é fácil atualizar essa informação. E que não se vê que traga alguma coisa de novo, alguma coisa válido para o rigor à atribuição das ajudas. Não traz nada. É complicar por complicar, penso eu, na minha perspectiva. Mas pronto, como temos muitos exemplos desses, acontece assim. A área florestal, dentro das explorações agrícolas, e não só, mas dentro das explorações agrícolas, também é muito significativa. É o 22% do total da área da sal mais a floresta dentro das explorações agrícolas. Esse total, 22% é florestal. A produção animal, sobretudo nas freguesias a norte do Mondego, ainda tem, como sabem, é uma atividade em declínio, por motivos vários, não vale a pena aqui falar nisso, mas vale, talvez com complexidades logo do enquadramento legal, mas é uma atividade em declínio, mas mesmo assim ainda há 46 explorações agrícolas, explorações leiteiras, com 1.300 vacas, há 68 explorações de bovinos de carne, ainda há explorações de suínos, algumas com alguma dimensão, 2 ou 3 com alguma dimensão, e as aves também 4 com regime intensivo com alguma dimensão. Em termos das culturas, como o Dr. Ernesto Morgado disse, o arroz tem aqui um papel muito importante, com 3.300 hectares, em 233 explorações no Concelho de Figueira da Foz. Aqui estou a falar só da Figueira da Foz, os tais dentro do perímetro todo de Baixo Mondego, mas o Concelho de Figueira da Foz é o mais representativo, em termos de produção de arroz. A área média por exploração é de 14 hectares no arroz. Depois há o milho grão, com 540 explorações, 847 hectares. O milho silagem, 306 hectares. Pronto, e podemos, em termos territoriais, há 3 zonas bem diferentes, com zonas intermédias, mas há 3 zonas bem diferentes. A zona a norte do Mondego, a zona das Gandras, marcada pelas areias e pelo cordão das matas nacionais e matas de proteção às influências marítimas. Há depois o Abaixo Mondego e há o sul do Mondego, em algumas coisas parecida com as Gandras, mas as Gandras que têm um regadio muito na base de regadio de captação subterrânea. O regadio propriamente dito que nós temos, aquele que é bom regadio, que é regadio a sério, quando se fala em regadio, é o Baixo Mondego, onde há obras, não é? Isso é que é o regadio a sério, não é? Onde houve obras. Este regadio das Gandras é muitas vezes deficitário e está a captar um recurso subterrâneo que pode atender para a escassez. Portanto, alguma coisa pode-se tentar fazer aí, no momento de aproveitamento de algumas linhas de água, para fazer algumas captações superficiais em vez de captações subterrâneas. E o mesmo, parecido, mas ainda com mais escassez de água, a margem, as zonas a sul do Mondego. A zona também de areias e diversificação com elevações de outros margas calcárias, outro tipo de coisas, e outro tipo de origem dos solos. Portanto, mas com o mesmo problema de funcionar uma parte em regadio, mas com deficiência. Para falar nisto do regadio, o Concelho, 3/4 da área do Concelho é considerada a área irrigada. Não quer dizer que seja bom regadio. Portanto, também esperando que aquilo que depois o Dr. Lino Cunha vai falar, portanto,
no Conselho da Figueira da Foz, do pagamento único, vem para cá anualmente, com dados de 2017, 4.300.000 euros, beneficiando 931 explorações. Dentro desses 4 milhões incluem-se 2.800.000 de pagamentos diretos, o pagamento base mais o greening. Há depois a pequena agricultura que tem pouco significado aqui, tem pouco significado, não há muita... Não, ela há, mas não é beneficiada, não tem direitos. A pequena agricultura ficou fora das ajudas, praticamente. E aqui temos nesta região, tem esta curiosidade, é talvez a região, esta zona aqui de Baixo Mondego, é talvez a região que tem um valor por direito, por hectare, dos mais elevados, entendo, portanto, fica assim, não é dos mais elevados, mas é elevado, há zonas mais elevadas, mas depois também tem muita área que não oferece ajudas. Portanto, até aí só estava a dizer na pequena agricultura, temos só 286 agricultores no Conselho da Figueira da Foz, as agroambientais 62 agricultores que recebem 642.000 e ajudas ligadas, aqui são sobretudo os animais, que recebem 667.000 euros. Na dinâmica de investimento, tivemos, em 2014-2020, 13 jovens agricultores em instalação instalados, 23 projetos de investimento, 10 projetos designados como projetos simplificados de pequena agricultura, mas de simplificação tem muito pouco, são quase iguais aos outros, que são complexidade ao extremo, e 4 projetos de agroindústrias. Feita esta caracterização, gostava de dizer que, dentro daquelas zonas que falei, de facto, podemos considerar, também não podemos, também aquilo que falei para os setores, que nunca se pode pensar num concelho ou num território e pensar numa estratégia de monossetor ou caminhar para um setor muito mais importante que os outros. Todos os setores são necessários. Também aqui, em termos de concelho, também todas as regiões. Não se pode pensar também no desenvolvimento agrícola desenvolvendo uma só das tais 3 grandes regiões. Não é? Portanto, é preciso um desenvolvimento equilibrado. Não há monozonas, não há desenvolvimento de monozona. Há desenvolvimento do território equilibrado e, claro, que isto de certeza que é uma das preocupações do Pedro. Contributos, aquilo que pediste, Pedro. Contributos para o debate aberto sobre o apoio que tu, como Presidente da Câmara, vais dar à agricultura. Talvez assim os mais importantes, acho que o mais importante que já foi referido aqui é pressionar, reivindicar, em parceria com os concelhos vizinhos, estar com os agricultores, para que haja uma meta para o Projeto Mondego. Tem que haver uma meta. Quando é que há... O que é uma meta? Porque hoje, de facto, o Sr. Doutor disse 30 anos, mas são se calhar mais de 40 que 30, não é? Não está completa. Outras zonas que começaram muito depois avançaram em velocidades cruzeiro. E esta, onde o emparcelamento que foi uma política europeia nos anos 60 e 70, não é assim, Sr. Doutor? Nos anos 60 e 70, nós não avançamos nessa altura, avançamos no finais da década de 80, no Baixo Mondego. E o único exemplo, quando se quiser falar em Portugal de emparcelamento, só podem vir ao Baixo Mondego, não podem ir mais lado nenhum. E, portanto, temos isso a nosso favor. A região tem isso a seu favor. Portanto, tem que fazer valer isso. E até houve obras iniciais que não foram emparceladas, que também precisam de ser, nomeadamente aqui na zona, e também precisam ser, eventualmente, repensadas e reabilitadas. Obras já feitas do Projeto Mondego, eventualmente, precisam de ser atualizadas, nomeadamente com o parcelamento. Outro contributo que sei que vais dar é reivindicar, para apoiar a reivindicação dos agricultores, para que a margem de manobra da reforma da PAC, a margem nacional da reforma da PAC, proporcione um caminho que todos pretendemos, que seja um caminho para a sustentabilidade, mas um caminho que não seja para a sustentabilidade radical, fundamentalista, em que só há um tipo de
de agricultura. Não, nós temos de ter vários tipos de agricultura, mas todos eles com a utilização racional de recursos. E também tem que ser reconhecido que esse caminho não é igual para todas as regiões do país. Cada território tem a sua especificidade, para situações diferentes tem que haver intervenções diferentes. Não podemos aplicar a mesma receita a situações diferentes. E aqui, concretamente, nesta questão da margem de manobra da implemento da reforma da PAC, por exemplo, no caso da produção de arroz de Baixo Mondego, que tem especificidades próprias, o tipo e o nível de apoios, bem como a definição das boas práticas, das tais boas práticas da sustentabilidade preconizadas, não podem ser iguais para a nossa região do como são para o Sado ou para o Tejo. Porque há aqui especificidades. Portanto, quando se semeia aqui, a temperatura é diferente. Quando se colhe aqui, a temperatura é diferente. O doutor já disse. Há técnicas que noutras zonas funcionam, que aqui não funcionam. Técnicas, por exemplo, para evitar os herbicidas com substituição, portanto, com sementeiras, falsas sementeiras, que é preparar o camalhão, preparar o talhão, não é talhão, falta-me agora aqui. Oh, cabeça. Preparar a parcela, da maneira isso que eu queria dizer, mas está bem. Muito obrigado, doutor. Preparar a parcela e prepará-la como já estivesse semeada, esperar que nasçam as primeiras ervas e depois mobilizar outra vez para assim evitar alguma aplicação de herbicidas. Portanto, mas isto funciona em algumas zonas, tem temperatura para as mulheres nascerem e para esse tipo de coisas. Cá, uma parte dos sítios, uma parte dos anos, se formos fazer isso, as mulheres só nascem quando há arroz e, portanto, não há, a falsa sementeira não funciona. Portanto, há as especificidades de cada zona, práticas para a sustentabilidade são diferentes de cada zona e os apoios também têm que ser diferentes para cada zona. E depois, ainda há coisas que não podemos contar com os programas nacionais. Há coisas que têm que ser mesmo nos programas regionais. E aí a influência das câmaras municipais junto da CIM, é assim, Pedro? Da CIM, para que haja alguns programas alguns programas regionais, algumas intervenções regionais de infraestruturação, de melhoria de caminhos, de criar zonas, nomeadamente zonas de agricultura que estão abandonadas, agricultura e floresta, quando eu falo agricultura e floresta, que estão semi-abandonadas ou abandonadas, onde talvez seja fácil ter iniciativas de criar um emparcelamento simplificado e depois pôr esses terrenos a concurso para a instalação de jovens e coisas desse tipo. São iniciativas claras que pode uma Câmara Municipal, eventualmente, com a dinâmica, aquilo que o Pedro vai pôr na Câmara Municipal de Figueira da Foz, vai ser possível. E depois definir também zonas onde, portanto, os níveis de exigência para a utilização de recursos e para a utilização de inputs na agricultura sejam mais sensíveis, as zonas mais sensíveis. Estou-me a lembrar, por exemplo, de bacias hidrográficas da Lagoa, por exemplo, da Lagoa da Vela, da Lagoa de Bom Sucesso. A Lagoa da Vela é a mesma coisa. E onde, nessa bacia hidrográfica, aí sim pode-se caminhar para agriculturas um bocadinho mais fundamentalistas ou mais radicais, que estão para a agricultura de modo de produção biológica, por mancha. Porque, de facto, ter uma parcela num tipo de agricultura um tipo de agricultura muito que leva com grande ênfase as questões da sustentabilidade. E depois, ao lado, ter uma outra que não faz, que não está no mesmo sistema, não é eficiente. E é fazer obra, mas não é ser eficiente. E, portanto, o tentar que haja atuações por manchas, em manchas mais sensíveis, parece-me que é um papel que pode a Câmara Municipal fazer. Chamar a ciência e as instituições de conhecimento e aumentar a capacidade técnica do Conselho para a obtenção de soluções viáveis que apontem para o tal caminho da sustentabilidade sem a perda de valor acrescentado.
Porque nós, de facto, temos que fazer o caminho do valor acrescentado, temos que fazer o caminho da sustentabilidade, mas sem perdermos o valor acrescentado, sem perder capacidade de abastecimento às indústrias, às agroindústrias, etc. Portanto, pensando sempre isto em parceria com os concelhos vizinhos, e deixo um ponto final para uma área que tem estado afastado, a floresta e as matas nacionais, mas que é um recurso fundamental aqui no Concelho, a floresta, tanto a floresta produtiva como a floresta de preservação, e toda ela dá um contributo para o ambiente. E, por exemplo, portanto, acho que aqui tem que haver cada vez mais alguma ligação, mais administração central, mais administração local e menos administração central, mais ligação às comunidades locais, mais atividades lúdicas dentro das matas devidamente ordenadas, mais atividades lúdicas e não só, mas com o devido ordenamento, é evidente. Ordenamento e condicionantes e restrições. E aqui lembro o saudoso Presidente da Câmara, Engenheiro Duarte Silva, quando era Diretor Regional da Agricultura, se encetou um caminho na Serra da Boa Viagem neste sentido, de facto, cada vez mais administração local e menos administração florestal, com um conjunto de protocolos, alguns que acabaram também por vir depois mais tarde a ser continuados e até aprofundados, com a ciclovia e não sei o quê, mas acho que não se tem ido tão longe como se podia ir nomeadamente numa Serra da Boa Viagem, que é uma zona periurbana da cidade e onde as atividades lúdicas e ligadas à população e quem a visita é muito importante. E era isto que eu vos tinha para dizer, se calhar passei muito tempo, Pedro, mas olha, desculpa. Desculpe, Dr. Lindo, também. Muito obrigado, Leão Lamarim. Muito obrigado pelo contributo. Seguramente que vai suscitar depois algumas questões. Eu, antes de passar ao Dr. Lindo Cunha, quero pedir desculpa ao Zé António, ao nosso candidato do Paião. Não leves a mal, ele veio hoje a segunda dose da vacina, da Pfizer, e, portanto, pode ter havido aqui... Há quem diga que traz lapsos de memória. E por isso, estimado amigo, estimado Zé António, depois vou-te dar a palavra a ti para tu colocares as questões logo diretas das tuas reservas e dificuldades. Mas há bocadinho citei o Carlos Moço, citei o Pedro e não citei o Zé António. Dr. Lindo Cunha, falámos na PAC, falámos em parcelamento, falámos nas grandes políticas públicas. Hoje percebemos que há uma linguagem corrente, crescente, sobre cadeias curtas, sobre novos desafios que são colocados. Na sua perspectiva, quais são os desafios que se colocam hoje à política pública, à administração central e qual, obviamente, por camada, deve ser correspondentemente o espírito que o autarca deve ter face àquilo que é hoje esta evolução global que o mundo tem e dos desafios que, sendo globais, deixam ou não deixam de ser locais, como dizia agora e bem o Leonel Amorim. Muito bem. Boa tarde a todos. Queria, a propósito do comentário que fez sobre o desgaste dos efeitos da vacinação, não é? E acontecendo com um amigo meu, não é? Que no dia que apanhou a vacina, foi apanhado a pescar em cima do alcatrão, no meio da estrada. É uma brincadeira, como é evidente. Ora, eu queria, antes de mais, portanto, cumprimentar aqui o meu amigo Pedro Machado, que é um velho amigo e que trabalhamos também no plano profissional. Durante muitos anos, eu levo já quase 12 anos como presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Portanto, fui o primeiro presidente a ser eleito pelos produtores, porque antes a isso eram nomeados por Estado. E nestes 12 anos temos tido muitas atividades de colaboração com o turismo do centro de Portugal e ao longo desses contactos foi aí que o conheci e que pude, aliás já o conheci antes, quando ele, noutras atividades autárquicas no passado, ligado a Montemor Velho, que é o vizinho concelho, e pude testemunhar de facto a sua grande capacidade de diálogo, de percepção dos problemas e de ação. E numa terra como esta, com um concelho que é complexo, de facto, em termos sociais e em termos económicos, espero que os figueirenses tenham o discernimento de escolher assim, porque acho que se o escolherem assim, ficam bem servidos, acho que não podiam ficar melhor servidos, como alguém com experiência de gestão de políticas públicas, portanto, e cada vez mais necessária capacidade de diálogo e de intervenção política, ao mais alto nível, uma vez que, infelizmente, no nosso país,
para além do Governo Central, que está lá muito longe e distante, o único centro de poder político real, a sério, com capacidade de intervenção, são os municípios. E, portanto, nesse sentido, num conselho como este, que é um conselho de grande peso, muito importante, muito estratégico, um conselho do mar e da terra, portanto, é fundamental ter alguém à frente com esta capacidade de gestão e esta capacidade de intervenção política. Diria que eu tenho a certeza que os figueirenses, na hora de pensar e de fazer o voto, irão ter em consideração esta mensagem. Bom, também queria saudar o professor Ernesto Morgado. Eu agora estou a associar, portanto, nos meus tempos do Ministério, a empresa Ernesto Morgado era super conhecida, portanto, no setor do arroz, não é? E o meu velho amigo, o Angelino Alamorim, portanto, também, já trabalhámos muitas vezes juntos e continuamos a trabalhar. Bom, foi, já aqui dito muito, o Linal foi muito longo, mas não foi chato. Obrigado. Acho que disse coisas muito acertadas e, sobretudo, importante, e, sobretudo, a base estatística real, porque nós, quando falamos de uma coisa, temos que a conhecer, não é? E isso é muito importante. E os valores que deu aí, quer em termos de áreas agrícolas, a estrutura da propriedade e a própria questão, digamos, dos apoios da PAC neste território do Conselho, é muito importante. Bom, eu vou fazer só, já está grande parte do trabalho feito, 3 ou 4 observações sobre este assunto que nos move aqui, mas não sei antes molhar a boca que estou a ficar com sede. Bom, nós, lembram-se, quando começou, há um ano, um pouco mais de um ano, o primeiro confinamento, lembram-se que a primeira coisa que as pessoas fizeram, quando se aperceberam que ia haver um confinamento, foi correr às grandes superfícies para se abastecer. Não sei se se lembram. Portanto, e isso levou a que as autoridades tivessem que intervir e a sensibilizar as pessoas para que não era necessário haver comportamentos de assambarcamento, é assim que se chama, portanto, uma vez que isso é uma reação de pânico. Não é? Mas o que interessa, e não havia razões para ter pânico, porque o Governo sempre e as autoridades garantiram, digamos, que não iria haver grandes perturbações na cadeia da oferta alimentar. Houve algumas, mas lá se foram resolvendo. Mas onde é que eu quero chegar? É isto mesmo. É na altura das crises que as pessoas se apercebem da importância estratégica da agricultura. Porque, de facto, sem a comidinha, nenhum de nós pode viver. Podem falar que agora vai haver produção de gafanhotos e de bichos e de vermes para as pessoas se alimentarem, mas isso, se calhar, quem quiser que coma essas coisas, porque se calhar faz parte da sua religião, não faz parte daquilo que é a natureza humana na sua naturalidade, digamos, na sua natureza. De facto, estamos ainda na ressaca dessa crise. Essa crise mostrou, de facto, a importância única da agricultura e, no entanto, nunca como hoje, nós tivemos tantas contradições a respeito da visão que os consumidores, como sabem, estão essencialmente no meio urbano. Nós estamos numa sociedade altamente urbanizada e onde, infelizmente, apesar do país ser pequeno, existe porque não há uma educação cívica suficiente, que devia começar nas escolas. As pessoas, apesar de sermos um país pequeno, têm um enorme distanciamento intelectual e cultural em relação à agricultura. Às vezes estão num sítio onde já havia vacarias, sempre houve vacarias, onde já havia culturas, sempre houve culturas. Entretanto, as câmaras permitem a construção de prédios ao lado e logo começam da janela a ver aquilo tudo e já a protestar contra as vacarias ou contra a pulverização, os tratamentos de fitossanitários das culturas. E o Governo está-lhes a fazer a vontade. Tem aí um projeto de portaria, um projeto de lei, que porque visa proibir, espero que não faça isso, espero que os agricultores se mexam, que visa proibir os tratamentos culturais fitossanitários perto das casas. Então como é que é? Já lá estavam antes as culturas? Quem é que lhe paga isso? E, portanto, isto só para dizer que este tipo de pessoas que têm esta visão a que eu chamo a visão pana
e a visão esquerda caviar, não é? Adora o mundo rural, mas visto da cidade, passear nele ao fim de semana, estar todo ele muito direitinho, organizado, com boas paisagens, não haver silvas, não haver matos, está tudo cultivado, uma maravilha para a vista. Mas, desejavelmente para eles, aquilo devia ser um museu e não devia lá haver ninguém, não é? Só que aquilo só está assim porque há lá gente que vive lá, que arrisca lá o seu dinheiro, corre o seu risco, põe lá o seu dinheiro e tem lá as suas vidas. E isto é um poço de contradições. Se os senhores virem o discurso tipo desta esquerda caviar, muito alicerçado do Bloco de Esquerda, Livres e companhia, e no PAN, é isto que está aqui. E, de facto, eu costumo dizer que esta gente precisava de uma fome de uma semana, só isso, para não morrerem, não é? Que era para perceber a sério o que é que nós, a importância que temos da agricultura. E isto prende-se com aquele síndrome terrível, que é o chamado politicamente correto, que começa hoje em dia em Bruxelas, com a agenda do Pacto Ecológico. Nós precisamos de pactos ecológicos, como é evidente, mas é uma coisa absurda aquilo que se propõe naquelas estratégias, por exemplo, do Prado ao Prato, que é assim que se chama, não é? Em que querem pôr até 2030 25% da superfície agrícola da Europa em agricultura biológica. As pessoas sabem lá o que é que isto significa. Eu posso fazer agricultura biológica facilmente em pastagens, pagado. Agora, fazer agricultura biológica em vinha, em fruticultura, em horticultura, as pessoas não fazem ideia do que é que estão a falar. Precisam muitos climas de fazer 10 vezes mais tratamentos, gastando imenso pão de cobre para cima, produtos de cobertura que poluem o chão e as águas, e gastando muito mais combustível. No fundo, fazemos as contas, a pegada ecológica acaba por ser maior. E depois querem agricultura biológica, e depois querem muita comida, boa comida e barata. E como é que é possível fazer agricultura biológica com barata? Portanto, com baixos custos. E depois, redução dos adubos inorgânicos. 30%. Redução dos fitossanitários. 30%. Muito bem. Nós temos todos que pactar com o ambiente. Mas nunca o mundo esteve tão infestado como hoje com pragas e doenças. Nunca esteve. Basta ver agora, quem está na viticultura como eu, de facto, um ano como este, com chuvas e calores, estamos desgraçados com o milho e com o ídio. De facto. E os produtos já nem sequer há produtos potentes no mercado. Não há. Por força da legislação comunitária. Portanto, ou seja, por exemplo, querem acabar com os herbicidas. Então, e depois, como é que eu vou limpar as carreiras debaixo das videiras ou debaixo dos pomares? Como é que é? Com intercepas, está bem, resolve alguns problemas, custam 10.000 euros, não é? Não resolve todos os problemas. Ou seja, nós precisamos, é bom termos metas para o futuro, mas precisamos de ser realistas, ter os pés assentos na terra, os decisores políticos, e, à medida, fazer isto com uma cadência que permita que, quando dermos mais passos em frente, tenhamos tecnologias alternativas, com custos e produtividade semelhantes. Senão nós passamos a produzir menos e passamos a perder competitividade. E então como é que é? Passamos a importar mais de fora. É isso que querem? Portanto, é este facto politicamente correto que anda por aí, de que o Governo e a atual Ministra é um expoente máximo. Se virem o discurso da responsável pela agricultura e do Ministro do Ambiente, que quando fala mais parece ser ele o Ministro da Agricultura, já é das florestas, infelizmente, e portanto é isto que temos aqui perante nós. Pronto, este é o primeiro ponto. Logo aqui agora tiro já uma consequência. Ora, se há domínios, hoje em dia com as responsabilidades que as câmaras têm no ensino básico, em ligação com as comunidades intermunicipais, um dos domínios em que eu acho que se pode fazer alguma coisa a este nível é na comunicação, na sensibilização, porque nós também somos aqui um conselho, apesar do peso rural da Figueira, somos também um conselho, de facto, muito urbano, não é? E, portanto, fazer uma campanha de comunicação e de sensibilização que deve começar pelas escolas e, desejavelmente, se for possível, ou negociar isso com o Ministério da Educação, temos que ter
nessas disciplinas de educação cívica, começar a meter a educação do espaço rural. Porque senão as pessoas não estão perto, mas estão longe ao mesmo tempo. E se uma criança não é sensibilizada desde pequena para a importância da agricultura, o que é que os agricultores fazem? São eles que tratam da paisagem, como disse o engenheiro Anel, são eles que nos dão de comer. Se não começam a ouvir isso desde pequeninos, quando, a dada altura, portanto, têm aquela distância de falar há um bocadinho em relação à agricultura, apesar de viverem ao lado. Portanto, esta é uma questão onde eu penso que os municípios deviam intervir, podiam e deviam intervir. Uma outra área que me parece muito importante é a questão dos mercados locais, ou seja, da organização da produção. Nós, com a pandemia também, houve setores, não foi o caso da agricultura, porque nós, grande parte da importação, como sabem, os hipermercados são uma espécie de cavalos de Troia, não é? Que trazem tudo da Europa, essencialmente. Portanto, algumas não, mas a maior parte é da Europa. E, portanto, na Europa não houve nenhum problemas e as grandes cadeias em Portugal, são 3 ou 4 cadeias, elas próprias mantiveram a sua rede de abastecimentos e, portanto, não houve nenhum problemas. Mas noutros setores que não na agricultura, houve estrangulamentos terríveis, porque, aqui se mostrou, porque estavam dependentes de abastecimento e matéria-prima de muito longe. E, portanto, aí houve rupturas. Ora bem, mas pode um dia haver este tipo de rupturas também na agricultura. E uma coisa que é fundamental, nós temos hoje em dia os hipermercados, 80% daquilo que nós comemos de alimentos é vendido nos supermercados, nas prateleiras, em Portugal. E portanto, pela dimensão, pela sua natureza, etc., uma grande parte daquilo que nós vamos... Hoje em dia não há nenhum concelho, mesmo rural. Eu passo atualmente alguns dias da minha vida no meu concelho, onde tenho atividade agrícola. Temos 3 grandes superfícies. O Mini Preço, o Intermarché e o Lidl. E alguns de 10 mil habitantes. Atenção, na sede do concelho. Reparem. O que é que acontece? Por força da sua natureza, este tem uma escala de abastecimentos que não se coaduna nunca, quase nunca, com a produção local. A produção local é pequenina, dispersa, atomizada. Dificilmente há muitos agricultores profissionais nestes concelhos interiores. Há em algumas regiões grandes, como esta aqui, por exemplo, a fileira do Barroso, por exemplo, a fileira das frutas, das hortícolas, em alguns casos, dos morangos, etc. Há boa organização. Mas fora disto não há. Ora, que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma coisa... e, entretanto, a Ministra também fala muito nas cadeias curtas, não é? Mas a gente depois vamos analisar o que é que o PDR fez nestes anos todos com as cadeias curtas e aquilo é pouco mais que zero. É pouco mais que zero. Porquê? Porque criar cadeias curtas, chamados mercados locais, atenção, não confundir com as feiras, porque as feiras, uma parte daquilo que está nas feiras vem de fora, mas pronto, mercados locais de produtos agrícolas e alimentares, exige um trabalho de organização no terreno, que é pôr os agricultores em contacto sistemático com as entidades que podem comprar oferta local. E se vocês pensarem, por exemplo, num município rural, olham para os refeitórios da Câmara Municipal, olham para os refeitórios da escola secundária, do lar, da creche, etc., mesmo numa vila, se quiserem, de 3 ou 4 mil habitantes, são centenas de refeições servidas por dia. E grande parte da matéria-prima presta para confeccionar estas refeições podiam vir da produção local. Perfeitamente. Batatas, fruta, hortícolas, designadamente, e, em muitos casos, queijos e carne. Agora, o que é preciso? É preciso que haja um trabalho de organização da oferta local, há sempre uma cooperativa, há sempre uma associação, é organizá-la, é trabalhar em ligação com as CAPES e com as Confagris, que são as organizações de cúpula que pertencem a essas organizações, criar uma estrutura de aconselhamento técnico, quadros técnicos, para as pessoas que, quando fornecem esses produtos, estarem devidamente rastreadas. Ou seja, não é ir lá pôr alfaces que estão infestadas, digamos, de inseticidas, etc., de fertilizantes que ultrapassam de longe os parâmetros exigidos, requeridos pela lei. Portanto, esses produtos têm que
ser conformes com a lei em matéria de qualidade higiosanitária e de saúde pública. E depois o trabalho organizar isto com as entidades que compram. Portanto, e isto são as cadeias curtas. É pôr o local a fornecer o local. É perfeitamente possível. Ora, aqui há um trabalho, exige muita liderança. Porquê é que exige liderança? Liderança política. Porquê? Porque a inércia dos supermercados não é esta. Eles querem ganhar dinheiro e não ter muitas chatices para se abastecerem. Pronto. Portanto, tem que ser o poder político local que é o primeiro interessado em criar riqueza no seu território. E, neste sentido, tem que ser o poder local, a liderança local, que vai ter com os agricultores, vai ter com as cooperativas, vai ter com as CAPs, vai ter com as CONFAGs, vai ter com as APs, vai ter com a Câmara Municipal, vai ter com a escola secundária, vai ter com a Misericórdia, etc. E faz este tipo de organização de mercado local. Portanto, este é um dos domínios, o caro amigo Pedro Machado, que me parece fundamental e que pode e deve ser trabalhado a um nível municipal, perfeitamente, e até ao nível da comunidade intermunicipal. Aliás, nós temos em Portugal exemplos onde isto está a ser feito, como é o caso do Val de Sousa, aliás, uma Câmara na Fiel que lidera do PSD, e onde a vice-presidente da Câmara é uma pessoa que tem tido uma larga experiência nisto e um trabalho fantástico, que é a Susana Oliveira, feito nesta área. E depois há outros casos, há lá para Vila Verde também, para a Associação de Desenvolvimento Integrado do Alto Cávalo, onde também tem feito um bom trabalho nestas áreas. Daí não precisamos de inventar a roda, precisamos é de ter lideranças e pôr isto a funcionar e organizar estas parcerias. Pronto. E aí, cá está a sua experiência de gestão pública e capacidade de fazer compromissos. Muito importante. Depois, uma última palavra sobre a PAC. Bom, a política agrícola comum, felizmente na Europa existe uma política agrícola comum. Porquê? Porque a União Europeia entende que não pode pôr protecionismos nas importações que vêm de fora da União Europeia, por causa dos compromissos internacionais do comércio, e como exige aos agricultores um conjunto de requerimentos, um conjunto de regras técnicas de produção, de segurança alimentar, de bem-estar animal, etc., que têm como resultado, obviamente, um custo de produção mais alto que no resto do mundo, onde estas preocupações não existem. E então, como ela precisa ter os agricultores no território para gerir esse território, o que hoje em dia se chama na linguagem tecnocrática a tal gestão ativa do território, não é? Como precisa deles e não os pode ajudar via protegendo a fronteira, então ajuda-os através desta forma. Pagamentos diretos, dá-lhes um apoio anual, dá-lhes apoio para os investimentos, etc. Bom, é isto. Nós precisamos da PAC. Mas precisamos de uma PAC em Portugal que seja ainda mais equilibrada. Porque, por razões históricas que não vêm agora aqui à conversa, a nossa política agrícola comum está muito enviesada a favor dos territórios do Sul. Mas muita. Mais de metade das ajudas vão para lá. E isso não corresponde, nem longe de perto, ao contributo produtivo da parte sul do país para o produto agrícola bruto. Isso está tudo agora estudado. E uma das coisas, as preocupações que, aliás, ainda hoje estive em contacto, eu sou o coordenador nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD, que é um órgão que reúne contribuições, mesmo independentes, etc., para discutir as políticas públicas de vários setores. O Luís Lionel, aliás, é o coordenador do CEN, do Conselho Estratégico, para Coimbra. E hoje falei com o nosso grupo parlamentar, precisamente, com quem estamos sempre em contacto, precisamente para chamar a Ministra da Agricultura e confrontá-la com isto. Quer dizer, porque nós temos que entregar até ao fim de setembro, em Bruxelas, o plano de aplicação da próxima PAC, não é? O chamado PEPAC. Pronto, e não queremos que aconteça o que aconteceu com as medidas para o período transitório, como por causa da pandemia a negociação da PAC atrasou-se quase 2 anos, e o que é que aconteceu? Tiveram que prolongar a PAC antiga mais 2 anos. E então, mas como já não havia dinheiro,
têm que utilizar o orçamento novo, o que seria 2021 a 27. E então vamos ter 21 e 22 período de medidas transitórias e depois de 23 adiante já medidas novas. E o que é que acontece? Quando foi medidas transitórias, o Governo não ouviu ninguém e tomou decisões que são altamente criticáveis. E agora, já, por exemplo, já para 2027, já está a tomar, para 2022, está a tomar outras medidas que são criticáveis. Por exemplo, ir buscar 85 milhões de euros ao segundo pilar da PAC para pôr no primeiro. Quando nós precisamos tanto de modernizar a agricultura, nós temos uma agricultura atrasada, muito atrasada, face à média da Europa. Nos setores mais do que noutros, mas a média é de atraso. Aliás, o rendimento agrícola médio é 60% da média da Europa. Está tudo dito. Muito abaixo da relação do rendimento médio por habitante do PIB per capita em relação à Europa. Muito abaixo. Que anda na casa dos 70 e tal por cento, quase 80%. E, portanto, nos 72%. Por aí assim. E, portanto, precisamos de dinheiro, de meios, de recursos, nesse tal segundo pilar, que é apoiar os investimentos de modernização da agricultura. E não andar a transferi-lo para o orçamento dos pagamentos diretos. Nós precisamos, está bem, toda a gente gosta de ter mais uns tostões no bolso, na conta bancária. Mas, em termos estratégicos, é uma falta de visão. Precisamos é pôr dinheiro no apoio à modernização da agricultura, senão não há agricultura a prazo. Se não continuamos a importar, como agora importamos, os senhores sabem, 4 mil milhões de euros por ano é o nosso déficit alimentar. Entre aquilo que nós exportamos e importamos, nós, na alimentação, são 4 mil milhões. E só não é mais, porque depois que uma floresta exporta 1.900 milhões, 1.700 milhões, o déficit anda nos 3.700, 3 e tal milhões. Pronto. Mas, no setor agroalimentar, é um déficit enorme. Portanto, nós temos que parar este futuro. E, portanto, nesse sentido, o Governo, espero que não siga a estratégia que seguiu para as medidas do período transitório, em que não disse nada a ninguém, não falou com as organizações agrícolas, foi assim à queima-roupa. E é muito democrático e socialista, não é? Isto é que é democracia e socialismo. Agora, neste caso concreto, nestes próximos meses, vai ter que ser confrontado com, portanto, dialogar com as organizações agrícolas e com os partidos políticos para o Governo, estamos em democracia, tem que prestar contas, sem prejuízo das suas competências e responsabilidades, tem que prestar contas. E nesta altura, portanto, já estão em cima da mesa algumas ideias, por exemplo, vai-se criar um pagamento ligado para os cereais, que é uma coisa que no passado não deu nenhum resultado, portanto, e que para o milho, mas para esta zona pode ser interessante. Para o milho, o pagamento por hectare previsto, o ligado, o associado, pode variar entre 210 e 280 euros. Vai-se manter, em princípio, o pagamento do arroz, o pagamento ligado, 233, por aí assim. Portanto, mas nesta altura não podemos dizer coisas mais concretas porque ainda não sabemos. Está em preparação, portanto, o futuro. Portanto, neste aspecto da política agrícola, está em preparação a questão, vai haver um pagamento redistributivo, que seja, para os primeiros 5 hectares, o pagamento unitário por hectare ser maior, para ver se também nós podemos equilibrar mais entre as pequenas e grandes explorações. Porque uma exploração de 10 hectares, se recebe por ano 1.500 euros, para que é que lhe serve? Não serve para nada. Para mim não me dá para uma cura da vinha, não é? E, portanto, temos que... Porque a pequena agricultura também é precisa. Nesta matéria não há luta de classes. Nós estamos num país que tem realidades muito diferentes, do norte e do sul. Mas, sobretudo, a norte do Tejo, de facto, temos uma agricultura fragmentada, pequena propriedade. E o parcelamento é muito importante, mas dá o resultado em zonas de intervenção, como esta aqui de Baixo Mondego. Agora, pelo país todo, agricultura de policultura, não especializada, pequenas coisas, a maior parte dela de subsistência, ou a tempo parcial, aí o que tem que funcionar são estímulos ao agricultor para ele se manter ativo, para não abandonar a gestão do território e, desejavelmente, para produzir mais. Isto é que é mais importante. E nesta matéria aqui, portanto, é também mais uma vez importante a comunicação e, sobretudo, o Governo abra uma campanha especial de inscrição para os agricultores daquelas zonas onde há muita gente fora do sistema. Há zonas aqui no nosso país, não se fala tanto do caso da Figueira, mas no nosso país há zonas, por exemplo, aqui a zona do Engenheiro Lionel,
o tal Alqueidão da Serra, não é? São zonas onde, às vezes, há mais de metade dos agricultores que estão em atividade, não recebem onde estão, nunca receberam da PAC. É verdade. É verdade. E isto tem que ser dito, está a ser dito também por nós, e nós temos que aqui ver, é um trabalho que a Junta pode... Aliás, as câmaras hoje em dia, ou por si próprias, ou integradas na CIMES, têm gabinetes de apoio ao desenvolvimento local. Portanto, e esta parte devia ser uma das preocupações também. Saber se os agricultores estão inscritos, se não estão, e se não estão, pô-los em contato com quem os pode ajudar, etc. Portanto, são questões que eu penso que, no geral, se enquadram muito no tipo de atividade, digamos, do município, e, portanto, eu espero que o Dr. Pedro Machado, a partir de outubro, se torne rapidamente um grande especialista da agricultura, porque é sinal que foi eleito Presidente da Câmara. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Lindo Cunha. Muito obrigado ao nosso mandatário, ao professor Ernesto Morgado. Muito obrigado, Lionel, pela disponibilidade e, naturalmente, também pela clareza das vossas intervenções. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Eu acho que a primeira conclusão que se tira deste movimento, desta candidatura que tenho o privilégio e a honra de liderar, é que nós pensamos o desenvolvimento integrado do Concelho da Figueira da Foz. Quando, com o Miguel Poiás Maduro, definimos as nossas prioridades estratégicas, nós pensámos o desenvolvimento económico, pensámos o território e a sociedade, pensámos a cultura, a educação e a saúde, pensámos o ambiente e a sustentabilidade e não deixámos de lado este setor estruturante, como está aqui provado até na vida de muitas famílias, de acordo com os dados que o Lionel aqui nos trouxe, do que isto pode representar para a economia e para a riqueza do concelho. E por isso a primeira palavra que aqui quero deixar em nome desta candidatura é que nós tudo faremos para garantir este lado, um dos lados do triângulo virtuoso do desenvolvimento equilibrado e sustentado do Concelho da Figueira da Foz, é exatamente olharmos para estes problemas concretos. Eu próprio fui autarca no Baixo Mondego durante 20 anos, 2 mandatos na oposição, 3 mandatos na gestão do poder autárquico. Sou oriundo de Tentugal, uma terra que fica no coração do Vale do Mondego, e também para mim a palavra emparcelamento é também quase como uma das mais velhas palavras do mundo. E, portanto, é uma matéria que urge, e isso só será conquistável, de facto, com poder político, com decisão e com determinação política. E por isso a primeira palavra que quero aqui deixar é que tudo faremos para não só honrar aquilo que é este projeto e esta ambição e aquilo que são as necessidades do desenvolvimento sustentável rural que temos no nosso território, como tudo faremos, quer do ponto de vista interno, mas sobretudo do ponto de vista externo, até podendo auxiliar com a experiência, com aquilo que é o capital de influência, inclusive de representação europeia, para que estes projetos não deixem de ser considerados. Eu costumava dizer no início das intervenções, quando assumi esta candidatura, que a Figueira da Foz não está no final da A14. A Figueira da Foz está no quilómetro 0 da A14, que é uma perspectiva completamente diferente do desenvolvimento integrado deste território. É que quando pensamos que um concelho está no final da linha, normalmente a leva com os resíduos. Não. O que nós queremos dizer a esta comunidade, em primeiro lugar aos figueirenses, mas muito em particular à região e ao país, é que nós interpretamos um novo olhar sobre aquilo que deve ser este desenvolvimento equilibrado e sustentável. O segundo lado do triângulo tem a ver, dentro daquilo que era a nossa perspectiva para a competitividade e para o investimento, podermos pensar em novos clusters. Não apenas aquele que é chave, característico da Figueira da Foz e talvez o mais importante, o da indústria, mas é pensarmos clusters que podem e devem ser complementares a esta indústria. Onde está o turismo, seguramente, mas onde também, Dr. Correia Góes, por força das características deste território, do ADN daquilo que é esta superfície e esta sub-região, podem e devem ser, cumulativamente, enriquecedores de uma estratégia de desenvolvimento dos novos clusters. E que passa não só pela nova leitura da paisagem, pela sua relação com as atividades dominantes, mas também com aquilo que podem e devem ser equipamentos e infraestruturas que hoje o Concelho da Figueira da Foz tem e que nós achamos que podem ter utilidades diferentes. O Porto da Figueira da Foz está praticamente em monoatividade para a indústria e ele pode e deve ser, do nosso ponto de vista, rentabilizado com investimentos que deveriam estar consagrados
neste PRR ou neste quadro financeiro 2030, no sentido de ele poder ser dotado, por exemplo, numa maior capacidade de transferência e operação no domínio dos frescos e não só. Isto é, podermos ter aqui novas funcionalidades naquilo que já é hoje equipamentos que estão ao serviço ou que deveriam estar ao serviço do desenvolvimento integrado local e regional e que merecem, de facto, este novo olhar sobre os seus modelos de desenvolvimento. E, finalmente, para não vos maçar, com aquilo que é, do meu ponto de vista, o reforço que esta atividade tem, não só para manter os residentes, mas eventualmente para podermos captar novos residentes, novas populações. Eu vejo o caso, falou bem de Penafiel, eu conheço muito bem o caso do Fundão, onde foi o município que, numa lógica de trabalho conjunto com os produtores, nomeadamente da cereja e do pêssego, transformou e fez com que o preço pago ao final ao consumidor fosse maior, a partir do momento que se envolveu, não municipalizou. E nós não defendemos a municipalização da atividade. Mas o município teve aqui um papel-chave no encontrar de uma nova solução através daquilo que foi o apoio técnico para criar as condições que os produtores se tivessem associado e desde produção, armazenamento, conservação até à distribuição, fossem os produtores, fossem os agricultores a ficarem com o benefício e com a vantagem económica que há bocadinho, quando o Lionel falava, muitas vezes o apoio técnico é feito em sacrifício dos produtores. Portanto, o município teve aqui um papel crucial no sentido de encontrar uma nova solução que potenciasse e alavancasse o desenvolvimento dos seus produtores, mas com uma diferença muito grande. Aumentou o valor. E nós temos que olhar para as atividades do desenvolvimento que acrescentem valor. Só assim conseguimos manter os residentes, fixá-los, captar novos residentes e, por que não dizê-lo, captar novos modelos de negócio. Eu julgo que o desenvolvimento rural, o desenvolvimento agrícola, eu tenho jovens agricultores na minha família, felizmente, e tenho uma vida absolutamente estável, uma vida absolutamente, hoje, capaz de responder a todos os desafios que lhe são colocados dentro do desenvolvimento do mundo rural. Portanto, o mundo rural, esta tal visão, esta percepção que o Dr. Lindo Cunha aqui também nos deixou, também nos impele a nós a fazermos pedagogia sobre aquilo que podem vir a ser novos modelos de negócio alavancados nesta realidade, ainda para mais, com a felicidade de podermos viver no melhor concelho do mundo. Portanto, muito obrigado aos três, muito obrigado a quem assistiu. Desejo, obviamente, que esta nossa discussão seja uma discussão para o futuro.